Quer aprender o direito constitucional com foco na OAB? Fica aqui. Eu sou o professor Thomas, advogado, mestre em direito constitucional, e esse é o direito constitucional em questão. A nossa questão de hoje, ela foi proposta no exame 37 da Ordem dos Advogados do Brasil e tem o seguinte texto: um terço dos membros do Senado Federal apresentou proposta de emenda à Constituição da República, uma PEC, propondo o acréscimo de um inciso ao artigo 5º. Segundo a PEC, o novo inciso teria a seguinte redação: é garantida a inclusão digital e o acesso amplo e restrito à internet nos termos da lei. A proposta foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal por mais de 3/5 dos membros em um único turno de votação. Ato contínuo, a PEC foi promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sobre a PEC, descrita na narrativa, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos analisar aqui. O que vocês acham dessa PEC? Ela seguiu o rito correto? Ela tem alguma inconstitucionalidade material? Ela é contrária ao artigo 60 da Constituição Federal? O que é que diz o artigo 60? O artigo 60 estabelece o rito da PEC, estabelece o quórum de votação, os turnos de votação, 2 turnos em cada uma das casas. E estabelece também matérias que não é possível regressão, as chamadas cláusulas pétreas da Constituição Federal. Analisando aqui a alternativa A, apresenta uma inconstitucionalidade material. O que é inconstitucionalidade material? É inconstitucionalidade de acordo com a matéria. É garantida a inclusão digital e o amplo acesso restrito à internet nos termos da lei. Veja, essa emenda, acrescentando o inciso, ela aumenta os direitos, ela não restringe direitos. Então não há uma inconstitucionalidade material. É uma criação de um novo direito constitucional, né? Um novo direito, artigo 5º, dos direitos e garantias individuais fundamentais. Então estaria elevando a esfera de direito constitucional, o direito à inclusão digital e o amplo acesso e restrito à internet. Então seria essa a proposta hipotética aqui da questão. Não há um vício de materialidade. Então a gente já descarta aqui a alternativa A. Né? Lembrem-se, o artigo 5º ele não pode ser modificado em termos de restrição de direitos, não em termos de aumento de direitos, em termos de amplificação dos direitos tidos como os direitos fundamentais. Alternativa B. É formalmente inconstitucional, pois o procedimento a ser seguido pelas casas do Congresso Nacional, que funciona como poder constituinte derivado reformador, não foi corretamente observado. Então, pessoal, fiz uma pequena correçãozinha no texto aqui da alternativa. Ela estava trazendo uma alternativa de uma outra aula, uma questão anterior. Então, agora com o texto correto, paramos justamente aqui no observado da alternativa B. E o que essa alternativa está nos dizendo? Está nos dizendo que houve um problema, há um vício. Essa alteração, essa PEC, ela foi inconstitucional. Só que o vício que a B está dizendo, ao contrário da A, não está na matéria, mas sim na forma, no processo. Então, por isso que ele está dizendo, é formalmente inconstitucional. A forma que foi observada aqui não é aquela prevista na Constituição. Tá?
Então é isso que a alternativa B está nos dizendo. A alternativa C fala que houve um vício de iniciativa. O que é isso? O vício de iniciativa diz que aquela pessoa ou aquele órgão que iniciou não poderia ter iniciado esse processo. E a alternativa D repete dizendo que foi um vício formal. Só que a justificativa que ele dá seria a competência para promulgação pelo presidente da República. Qual é o rito? Quem é que tem iniciativa para se criar uma emenda à Constituição? Em outro momento, aqui nas nossas aulas, a gente já trabalhou esse tema, vendo que tanto a Câmara quanto o Senado, ou um ou o outro, eles vão possuir a capacidade de iniciar o processo de reforma da Constituição. Justamente por quê? Porque eles vão deter esse poder constituinte reformador, esse poder constituinte derivado reformador, que a alternativa B nos apresenta aqui como conceito. Vício de iniciativa, então, a gente já descarta. Por quê? Porque não é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. A Câmara e o Senado, eles podem fazer isso. E é justamente esse 1/3 do Senado que pode fazer isso, ou 1/3 da Câmara. Ou a apresentação de um vício formal. Então a gente já sabe que é B ou D, né? Então ambas vão dizer que existe um vício na forma, que formalmente é inconstitucional, e aqui está dizendo apresenta um vício formal. Mas qual a justificativa? Aqui está dizendo que o procedimento a ser seguido pelas casas do Congresso Nacional ele não foi corretamente observado. Aqui está dizendo que em qualquer ato de produção normativa, especialmente no caso de uma emenda à Constituição, a competência do ato de promulgação é do presidente da República. Então aqui está dizendo que foi o quê? Foi aqui no final que teve o erro. A PEC foi promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado. Veja só, a PEC ela é promulgada aqui pela Câmara e pelo Senado. O presidente da República não promulga a emenda à Constituição. É o Congresso Nacional que vai promulgar a emenda à Constituição. Não há controle preventivo, não há veto presidencial em proposta de emenda constitucional aprovada. Então, qual vai ser o vício aqui? O vício está justamente, pessoal, aqui em um único turno de votação. Lembrem-se, para aprovação de uma PEC, são necessários 2 turnos de votação em ambas as casas, não um único turno. Então, o problema, o vício de inconstitucionalidade está justamente aqui em ter havido apenas um turno. Se você gosta desse conteúdo aqui, não se esquece, se inscreva no canal, deixa seu like, ative a notificação e compartilhe com seus amigos. Assim você faz com que a gente tenha mais motivação para produzir cada vez mais conteúdos como esse e liberar aqueles conteúdos também que não estão acessíveis aqui nessa plataforma.